Será que todo homem trai? E as mulheres, com qual frequência será que elas traem? O ser humano falha, não é verdade? Mas Deus não. E eu vou te provar isso, porque você está no colo do Pai. Claro, quando eu estou falando de traição, não estou falando do gênero, obviamente, sim de aspectos individuais. E a traição, ela pode acontecer nos mais diversos tipos de relacionamentos. Pode ser em relacionamento amoroso, pode ser em relacionamento familiar, pode ser em amizades, pode ser em ambiente de trabalho, pode ser numa sociedade ou parceria, enfim. E por que as traições acontecem? Porque você deposita a sua confiança em alguém e com essa confiança tem um vínculo emocional. E quando alguém rompe essa confiança, aí existe a traição. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Em Salmos, capítulo 119, versículo 30 diz: Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então, quando a gente fala em fidelidade, estamos falando de uma escolha, de uma decisão. E eu acho tão lindo a fidelidade de Deus. Se a gente olhar o livro de Oséias, por exemplo, quem foi Oséias? Foi um profeta. Quem eram os profetas? Eram homens que recebiam diretamente mensagens de Deus, porque naquela época ainda não tinha vindo Jesus, né? Então eles recebiam diretamente essa mensagem. O livro de Oséias, ele representava a história de Deus com o povo de Israel. Ou seja, infelizmente representava a infidelidade do povo de Israel para com Deus. Então, Deus falou o seguinte: Oséias, você vai se casar com uma prostituta e você terá filhos dessa prostituta. E todo esse casamento, né, toda essa história vai representar o meu povo que se prostituiu adorando outros deuses, seguindo outras culturas, enfim. Aí Oséias se casa com a prostituta. Aí ele dá um lar para ela, dá amor, eles têm filhos. E o que acontece depois de um tempo? Ela sai daquela casa, ela encontra outros homens e ela se prostitui novamente. Aí Deus fala o seguinte: vá outra vez e ame a sua mulher, aquela mesmo que é amada por outras, que é adúltera. Assim como eu, Deus, amo os meus filhos de Israel, embora eles se afastem de mim, adorando outros deuses. E aí, Oséias foi até a mulher, até a prostituta, e a resgatou. Gente, olha que história mais impressionante, né? E por que isso acontecia, essa infidelidade das pessoas em relação a Deus? Deus tirou o povo de Israel do Egito, onde eles viviam uma escravidão por 400 anos. E prometeu levá-los até a terra prometida, até Canaã, que era uma terra que emanava leite e mel. Só que esse trajeto era para durar apenas alguns dias e durou 40 anos. Por quê? Pela desobediência das pessoas. Então, o que eles faziam? Eles adoravam outros deuses, porque eles conviviam com outros povos. Então, eles começaram, né, a adorar outros deuses. Eles praticavam muita imoralidade sexual. E eles eram rebeldes, desobedientes, eles murmuravam, reclamavam. Então, isso foi atrasando a entrada deles na Terra Prometida. E aí, qual é a parte de Deus nisso, né? O que Deus fazia? Quando Israel estava caminhando com o Senhor, Deus os prosperava de uma forma abundante. Aí eles meio que se acomodavam, né? Começavam a reclamar, seguir outros deuses, né? Começavam a pecar. E aí se afastaram de Deus. Quando eles se afastaram de Deus, eles caíam na escassez, no buraco mesmo, né? Dava tudo errado. Eles eram invadidos por outros povos, plantavam e os outros povos iam lá e colhiam o que eles plantavam, enfim, uma confusão. Aí eles clamavam a Deus e Deus, com sua infinita misericórdia, voltava a prosperá-los. Aí esse ciclo se repetia. E a gente? Como é que a gente sabe se estamos andando em fidelidade com o Senhor? O Salmo 15 destaca algumas características de uma pessoa fiel quando se trata de Deus. Eu não vou ler todas aqui para não se tornar monótono, mas eu vou falar as principais. Então a primeira, viva com integridade. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa autêntica. Não seja aquela pessoa que quer dar jeitinho em tudo, que quer passar os outros para trás, pensa que ninguém vai perceber. Muitas vezes as pessoas até não percebem mesmo, mas Deus conhece o seu coração. Então viva com integridade. Segundo, pratique a justiça, que tem relação com a primeira. Não seja aquela pessoa que acredita que a sua justiça é a que vale. Pratique a justiça de Deus. Peça a Ele sabedoria para lidar com as situações. Pensa, o que é mais nobre e mais justo? Quando alguém te ofende, você vai lá, xinga, bate boca, aí não tá nem aí, ainda fala aquela frase: eu não levo desaforo para casa. Ou não, você ora por aquela pessoa, você pede domínio próprio para o Senhor, pede que Ele faça a justiça dele. Gente, a justiça de Deus é perfeita, nós não precisamos fazer a nossa, mas sim, nós devemos praticar a justiça dele aqui na terra. Amém?
Outra característica, de coração falha a verdade. Não seja aquela pessoa mentirosa, gente. É tão feio. Eu vejo que tem muitas pessoas que mentem com medo da rejeição. Por exemplo, eu não vou falar aquilo pra fulano ou pra ciclano, porque vai que ele me rejeita, né? Então, a pessoa mente. Gente, isso não é de Deus. Porque é mentira, né? A gente sabe muito bem quem é o pai da mentira. Então, não minta, por mais que você considere uma mentira pequena. Aquela mentira que, teoricamente, não faz mal pra ninguém, né? Como a gente sempre ouve falar. Mentira é mentira. Fale a verdade de todo o coração. Gente, tem pessoas que estão tão acostumadas a mentir que elas mentem até o que elas comeram no almoço. Não dá, né? Então, 2 orações que você pode fazer ao Senhor. Primeiro, Pai, me ajuda a falar a verdade em amor, para que eu não ofenda, para que eu não seja grosseiro. Segundo, Pai, eu vou conversar com fulano, né, ou com ciclano, com minha mãe, com meu pai, com meu cônjuge. Eu quero pedir para que o Senhor trabalhe no coração da pessoa, para que ela não fique chateada. Claro, nós não temos o controle disso, mas Deus tem. Então, se for da vontade dele, você vai falar a verdade e você vai libertar aquela pessoa. Você vai libertar aquela relação. Você não vai ficar preso nas mentiras que você conta. E a pessoa também, ela vai entender, né? Enfim, daí depende da parte emocional de cada um, né? Mas a nossa parte temos que fazer. Outra característica, não fale mal de outras pessoas. Se você está numa roda que fala mal de pessoas, quando você sair dessa roda, vão falar mal de você. Não tenha a menor dúvida disso. Então nós temos que proferir palavras que edifiquem vidas e não que acabam com vidas, com identidade, enfim. Não seja aquela pessoa que faz fofoca, que semeia discórdia. Deus abomina isso. Por mais que você não tenha a intenção, a gente nunca sabe como a outra pessoa vai receber aquilo que estamos falando. Temos que prestar muita atenção para que a gente não se torne aquela pessoa fofoqueira, gente. Muito feio isso. Que mais? Seja uma pessoa de palavra. A Bíblia fala que seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. É tão feio a gente conversar com uma pessoa que não tem credibilidade, não é verdade? A pessoa fala, e só fica pensando, não vai fazer nunca isso. Porque a pessoa já falou e por repetidas vezes e não cumpriu. Então, se você não sabe se você vai conseguir cumprir algo, não fale, gente. Não tem problema, simplesmente não fale. Tem uma história na Bíblia que me deixa muito chocada em relação a isso. Teve um guerreiro chamado Jefté. Então ele fez um voto com Deus porque ele queria vencer os medianitas, né, que eram outros povos que estavam ali dominando o território de Israel. Aí ele falou o seguinte: se o Senhor me conceder a vitória, assim que eu voltar para minha casa, a primeira coisa que eu ver na frente, eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. Naquela época era muito comum eles sacrificarem animais a Deus, né? Como uma forma de honra, de gratidão. O fato é, gente, quando esse homem chegou em casa e ele realmente venceu a guerra, ele deu de cara com a filha dele, que estava comemorando a sua vitória e dançando. Ô Senhor amado, pensa que situação desafiadora. A Bíblia não fala bem ao certo se ele sacrificou, né, se ele matou a filha ou não para entregar ao Senhor. Mas o fato é, Deus não admitia sacrifício humanos, não admite, né, não admitia e continua não admitindo. E então existe uma grande discussão se ele entregou a filha ao Senhor no sentido de fazer com que ela servisse a Deus todos os outros dias da vida dela, ou se ela sacrificou a filha. Eu particularmente acredito que ele entregou a filha para que ela servisse a Deus, né? Mas veja que complicado, gente, que situação mais desafiadora. Então, temos que tomar muito cuidado com as palavras, né, com aquilo que a gente promete. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Por último, ande na luz e confesse quando você falhar nisso. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Deus tem misericórdia de nós, graças a Deus por isso. A misericórdia dele se renova cada manhã. Mas a misericórdia, ou seja, o perdão dele só é aplicado sobre a nossa vida se a gente confessar os nossos pecados, se a gente se arrepender, se a gente se humilhar aos pés da cruz. E por que Deus leva isso tanto em consideração? Porque quando a gente se humilha, quando a gente quebra o nosso coração, né, quando temos um coração quebrantado, nós mostramos para ele: Pai, eu sou uma pecadora, mas eu dependo do Senhor. Então me perdoa e me ajuda a mudar, me ajuda a fazer diferente, transforma o meu coração. O arrependimento tem a ver com uma mudança de conduta, uma mudança de mentalidade e, consequentemente, uma mudança de comportamento. Deus sabe que, infelizmente, vamos errar, mas a questão é, dependa dele para que ele te capacite, para que você se torne cada vez melhor, para que ele forge, para que ele molde o seu caráter. E por último, eu quero citar uma passagem que está em Timóteo. Ele fala o seguinte: se somos infiéis, ele continua fiel para conosco, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A fidelidade pertence ao caráter de Deus. Então ele sempre será fiel conosco. Amém? Vamos fazer uma oração ao Senhor. Feche os seus olhos. Paizinho amado, eu quero te agradecer porque mais um momento eu consegui trazer um pouco da sua palavra, Pai. Eu quero te pedir que essas palavras não fiquem apenas na teoria, mas na prática. Quero clamar para que o Senhor molde o nosso coração, para que o Senhor forge o nosso caráter, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor.
Que nós sejamos exemplos de fidelidade com o outro e principalmente em relação ao Senhor, Pai. Muito obrigada pelo seu amor, pela tua misericórdia. Eu quero te pedir para que o Senhor guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída e manifeste o seu amor durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que bom que você esteve aqui no Colo do Pai. Amanhã, às 6h15 da manhã, nos vemos novamente. Compartilhe essa mensagem com alguém que você está vendo ali, que está pecando um pouco na falta de fidelidade, ou uma pessoa que tem sido traída muitas vezes, para que ela confie no Senhor, para que ela saiba que o Senhor sempre será fiel. E escreva aqui nos comentários se você tem algum testemunho relacionado à fidelidade de Deus. Eu tenho certeza que sim. Até amanhã!